Então tá. Aqui é um exercício que simula uma questão que eu digitei errado, que faltou o 2T, era para ser menos 2T, né? Mas eu mudei a questão. Só que deixa eu só mudar aqui. Agora eu vi que eu fiz um negócio e acabei digitando errado. Agora sim. Tá certo, tá certo. O professor de vocês está, de vez em quando, o professor, ele é meio... O senhor botou mesmo, lá no Tá, exercício da 16 está menos 2. tá. O exercício aquele, depois eu modifiquei, porque na hora, eu esqueci de botar menos 2T, porque a transformada de Laplace, vocês vão ver isso semestre que vem, ela é definida, ela ocorre para exponenciais decrescentes. Para exponenciais crescentes, não dá para fazer. Agora, e essa questão desse problema aqui é a seguinte: se f de t é na 2t, a quais valores de a integral vai ser convergente, né? Eu acho que o que faltou aqui na questão é português. Então, para quais valores de a integral será convergente? Então, vamos ver o seguinte. Na transformada de Laplace, né, no exercício que depois eu corrigi, isso só vai acontecer, isso vai ser convergente bonitinho se for menos 2t, tá? Mas no nosso caso aqui, vai ter problemas. Vamos analisar isso. Vamos ver o seguinte, ele está perguntando para qual valor de a integral converge. Então, quando a gente vai fazer um trabalho investigativo, a gente pega o nosso problema e vai abrindo ele, né? Então, no lugar do f de t, eu vou colocar o e na 2t. Bom, o que acontece? Eu tenho aqui uma multiplicação de potência de mesma base. Então, se eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu vou somar os expoentes, né? Então, somando os expoentes, eu tenho e elevado na 2t, ou seja, e elevado a 2t menos at. Agora, o que acontece aqui? Eu coloquei, nesse caso aqui, o t em evidência, né? Botei o t em evidência. Por quê? Porque eu tenho t nas duas parcelas. Eu coloquei o t em evidência. Poderia ter colocado na frente, poderia ter colocado atrás. Tanto faz. Bom, quando eu cheguei aqui, né, eu vou partir para resolver a integral. Tá? Bom, por mais que a gente não tenha ideia de como resolver, a primeira coisa é tratar aquilo que é integral imprópria. A integral imprópria, né, integral imprópria, o que acontece? Eu vou precisar ter, né, eu vou escrever ela desse formato, né? Como aqui eu tenho um limite que vai para o infinito, né? Então eu vou colocar, no lugar desse infinito, eu vou colocar o b e fazer esse b ir para o infinito. Bom, agora nós vamos nos preocupar em resolver a integral. Então, eu vou me preocupar agora em resolver essa integral. Como é que eu vou resolver ela? Então vamos pensar nela só a integral. A integral definida. Como é que eu vou resolver essa integral? Ora, isso aqui, se o a é um valor constante, isso aqui eu posso pensar, né, como sendo o nosso bom e velho u, né? Posso pensar como tudo sendo o nosso bom e velho u, né? E aí eu tenho que pegar minha reguinha e botar tudo, né? Então, meu u é tudo. Se eu pensar numa e na u, que é a integral, a gente encontra lá na tabela, o meu u vai ser tudo. Se a derivada, então, quando vai ser a derivada de 2 menos at? Ora, minha variável de integração é o t, então a derivada de t é 1, ou seja, 1 dt. Aqui. Né? Bom, agora, se a derivada de 1 dt é isso, né? Aplicando a regra de derivação
por substituição, né? Eu vou considerar que eu tenho aqui o meu u, né? E para eu ter um du, eu vou multiplicar aqui dentro por 2 menos a, logo lá fora eu vou compensar por 1 sobre 2 menos a, né? Então, é o que acontece aqui. Vamos apagar aqui para enxergar, fazer esse jogo de cores. Então, olhando para cá, né? E tendo em vista aquilo que eu sempre falo, para resolver integrais, a gente tem que ter na mão a tabela de integração. A gente sabe que o e na u, du, é igual a e na u, né? Então, o que acontece? Eu supus isso aqui como sendo o meu u, então aqui vai ser meu u. Dessa maneira, eu concluí que o meu du é 2 menos a dt pela derivada, né? Eu estou integrando o t, a minha variável de integração é o t. Então, se eu derivar, eu vou ficar com um dt. Então, para eu ter um du, eu multiplico o meu dt por 2 menos a. Lembrando, eu estou assumindo desde o começo que o a é um valor constante, ele não é uma variável, ele é um valor constante. Então, está valendo. Se eu multiplico aqui dentro por 2 menos a, lá fora eu vou multiplicar por quanto? Por 1 sobre 2 menos a. Aquela velha história. Por quê? Porque 1 sobre 2 menos a vezes 2 menos a, isso aqui é 1, né? Ou seja, isso aqui não muda nada. Não muda nada. Então tá. O que acontece? Então, aplicando a propriedade da tabela, eu tenho essa situação. Portanto, então, né, a minha integral é 1 sobre 2a vezes e na menos 2 menos a, ou melhor, e na 2 menos a vezes t, né? Esse aqui fica o meu resultado final. Bom, aqui, né, é tudo igual que nós já fizemos antes, só que nós temos essa diferença, 2 menos a. 2 menos a que vai acompanhando. Não tem nenhum mistério, a gente está só elaborando um pouco mais o nosso expoente. Bom, então o que acontece? Se eu for pegar agora a minha integral, meus limites de integração, o 0 e o b, o que vai acontecer? Eu vou reescrever dessa forma, né? Ou seja, a integral indefinida é isso aqui, eu escrevo desse formato, variando de 0 a b. Bom, então agora eu vou distribuir os limites de integração, né? O 0 e o b. Então, começando pelo b, começo pelo b, então aonde tem eu vou colocar o b, e aonde tem 0, menos, né? Lembrando que é o de cima menos o de baixo, né? Eu vou colocar o 0. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho 2 menos a vezes 0, vai ficar e na 0. E na 0 tá ali, né? O que eu fiz com isso aqui? Ora, né? Vamos olhar para isso aqui. Isso aqui, esta fração, né? Ela não interessa. Primeiro porque a minha variável, né, é o b. O b que está variando, o b que está indo para o infinito. Então, isso aqui está fora da jogada. Isso aqui pode sair para fora, sem problema nenhum. Né? Ele está multiplicando. Então, como ele está multiplicando a função, ela pode sair para fora tranquilamente. Tá. Aí, o que acontece? Né? Me sobrou isso aqui. Então, isso aqui é 1. Né? E aí ficou essa expressão. E aí, aqui é que está o problema, né? Aqui é que está o problema. Por quê? Porque nós queremos o seguinte, avaliar os possíveis valores de A. Então, quais são os possíveis valores de A para que a integral seja convergente? A primeira situação que nós temos que nos deparar é que o A nunca pode ser 2. Por que o A nunca pode ser 2? Primeiro, porque se o A for 2, ele vai me zerar aquela fração ali, né? Então, ele vai me criar um problema aqui, né? E aí, realmente, a integral não vai ser convergente. Ela vai divergir e vai divergir feio. Tá? Vai ter uma divisão por 0.
Tá, mas qual é a outra situação? Vamos descobrir ali adiante. Então, a outra situação é quando A for menor do que zero. Então, eu peguei A igual a 2, não pode. É diverge. Se o A for menor, 2. Por exemplo, se o A for 1. Bom, se o A for 1, o que vai acontecer? Eu vou ficar com, né? Eu vou ficar com 2 menos A, vai ser maior do que zero, né? Para qualquer valor de A menor que 2, 2 menos A é maior que zero. Tá? Então, se o 2 menos A é maior do que zero, o que vai acontecer com o exponencial, com a expoente? Esse expoente aqui, ele vai ser sempre positivo. O que é ser maior que zero? É ser positivo. Ou seja, ele sempre vai ser positivo. Se o meu expoente é sempre positivo, né, ele é crescente. Ou seja, se ele é sempre positivo, eu tenho um crescimento exponencial. Né? Ou seja, ele cresce de forma exponencial. Né? Esse crescimento exponencial que está em moda agora, né? A gente abre o jornal, a gente vê muito essa palavra, esse termo crescimento exponencial. O que acontece quando ele vai para o infinito, né? Ou seja, quando o x, quando o expoente, né? Quando o meu expoente vai para o infinito, o meu y, né? Meu exponencial vai ir para o infinito. Então, se o meu a for menor do que 2, se o meu a é menor do que 2, ou seja, eu vou ter um expoente que é positivo, ele vai crescer indefinidamente, né? Isso indica, nesse caso aqui, o meu limite vai para o infinito. Se o meu limite vai para o infinito, a integral é divergente. Então, ela é divergente se o a é menor do que 2. Certo? Vamos fazer essa análise agora ao contrário. Como assim? Vamos analisar isso para um a maior do que 2. Né? Então, a gente já viu que para a diferente de 2, eu tenho um problema. A gente já viu que para a menor do que 2, nós temos uma divergência. Vamos ver agora, então, para maior do que 2. Então, se o A for maior do que 2, vamos pegar, por exemplo, 3, 4, 5, 10.250. Qualquer A maior do que 2. Se o A for maior do que 2, este valor aqui vai ser negativo. Ou seja, o meu expoente vai ser negativo. Vai ter um valor negativo. Qual o comportamento do exponencial quando o meu expoente é negativo? Quando o meu expoente é negativo, o meu exponencial vai para zero. Ou seja, Zero. o expoente vai crescendo, ou seja, em termos absolutos, mas porque eu tenho esse sinalzinho negativo aqui, o meu valor do y vai para zero. Esse é um comportamento muito importante que ele tem que ficar, né? Vocês têm que carregar isso com vocês para as disciplinas posteriores. E a gente vê esse comportamento exponencial, né? Essa questão de pandemia, ela está bem em moda agora, né? Então, o que acontece? Como eu tenho um expoente negativo e o meu expoente está indo para mais infinito, portanto, o meu limite, né, o meu limite do exponencial vai para zero. Isso aqui é uma questão de avaliação, né? Você pegou o gráfico, avaliou. Ou eu sei que o meu expoente é negativo. Se o meu expoente é negativo e ele está crescendo em termos absolutos, né? Então, o exponencial vai para zero. O meu expoente é positivo e ele está crescendo em termos absolutos, então ele é divergente, ou seja, ele vai para mais infinito. Ô, senhor, na minha questão 10 que eu fiz ali, o final deu menos
1 sobre menos 2 menos S, né? Isso, É exatamente. justamente porque tinha o primeiro E tinha um expoente negativo Isso, e ia exatamente. para zero. E aí por isso que eu fiz a pergunta, por que que não é par, o E na X não é par, se ele, segundo a aula do Avagem, ele reflete, o E na X reflete o E menos X e vice-versa, né? Porque Ah, eu não sim, eu te entendi muito bem entendi, isso eu aí. entendi agora a tua dúvida. Tá, entendi o que que tu tá Uhum. entendendo. Entendi. A questão é a seguinte, ó. Quando uma função é par, tá? A gente vai entrar depois no assunto. O que reflete nela é, por exemplo, isso aqui, ó. Ó, isso aqui é para ser uma função par, tá? Ó, ela tem que ter o mesmo comportamento. A função é uma função só, não são duas funções. As duas, a e na x e a e na menos x, elas se complementam, tá? Mas nenhuma das duas ela é par ou ímpar. Tá? Por quê? Porque ela não reflete. Esse lado daqui não reflete aqui, entendeu? Essa é a diferença. Mas as duas se completam. Isso eu posso concordar contigo. Elas se completam, tá? Ah, tá. Entendeu? É Tá. porque Agora eu entendi. eu vou chegar bem direitinho de novo na função par e a gente vai ver isso bem, bem claro. Ô, Mas, professor, mas nenhuma das duas é par ímpar. Ah, então, portanto, né? professor, olha Vale? só, eu tava até falando desse assunto aí de divergente, diverge, converge, eu tava até conversando com o Misael no meio da semana, né? Eu não sei se está certo ou está errado, mas a gente entende o seguinte, tipo assim, 10 dividido por infinito vai tender a zero. Isso. E infinito dividido por 10 vai tender a infinito. Isso. Resumindo toda a história, quando tende a infinito, diverge. Isso. Quando tende a menos infinito, quando tende a zero, né, aí converge, é isso? O resumo da história é esse. Isso, exatamente. Quando vai para os infinitos é divergente. Tá? Mas é esse resumo aí. Tá, beleza. Obrigado, senhor. De nada. Então tá. Então, finalizando aqui, o que que acontece? Eu sei que o limite vai para zero, então vai haver uma convergência. Então vai ficar 0 menos 1, né? Porque vai ficar e na zero é 1. E aí, então, é só uma questão de organizar as coisas, né? Então vai ficar 0 menos 1, vai ficar menos 1 sobre 2 menos a. E aqui só tem uma jogada de sinais, tá? Essa jogada de sinais aqui, o que que acontece? Como eu tenho aqui em cima menos 1 sobre 2 menos a, se eu colocar ao contrário, né? O que que é colocar ao contrário? Eu colocar assim, 1 a menos 2. Né? Se eu colocar nesse formato aqui. Posso colocar nesse formato. Só que se eu colocar nesse formato, eu vou ficar com menos, abre e fecha, né? Então, eu coloquei o menos na frente, né? Poderia fazer assim, ó, 2, só para ter ideia, 2 menos a. Eu posso escrever como menos, abre parênteses, a menos 2. É a mesma coisa, né? Ou seja, menos vezes a, menos vezes menos, mais 2. Então, se eu escrever nesse formato, o que vai acontecer? Eu vou ter esse menos dividido por esse menos. Então, eu posso ter esse nesse formato aqui. Tá? Não está errado isso aqui. Né? Não está errado. Mas o que acontece? Você vai pegar um resultado de um livro, vai aparecer isso aqui. Certo? Bom, por que apareceu isso aqui? Porque ele fez essa, vamos dizer assim, simplificação, essa reorganização. Tá? Bom, então agora vamos trabalhar uma situação interessante, que é uma situação envolvendo área e volume. Nessa situação envolvendo área e volume, né, nós temos o seguinte, eu tenho essa região aqui, né? A região limitada por 1 sobre y, 1 sobre x, x igual a 1 e y igual a 0. Então, vamos pegar cada uma das equações. Essa equação aqui é essa curva em verde. X igual a 1, né? É essa reta aqui, né? Então, eu vou ali em x igual a 1, tenho a minha reta.
quem é a reta y igual a zero? Y igual a zero é uma forma também de falar em eixo das abscissas, né? Ou seja, é meu eixo das abscissas. Seria aqui meu eixo das abscissas, certo? Então, seria uma forma de tratar do eixo das abscissas. Portanto, a minha região é essa aqui. E ela não tem limite superior. Ela vai. Bom, então vamos ver o seguinte. Se eu fizer se eu pede para calcular a área dessa região, para calcular o volume dessa região, né? O volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo das abscissas. Se ele rotacionar em torno do eixo das abscissas, essa região aqui, né? Rotacionar em torno do eixo das abscissas, ele vai formar, então, aquele sólido ali, né? Ele vai formar esse sólido. Está representado aqui. Bom, ele pede duas coisas para calcular: a área da região, né? E o volume do sólido gerado pela rotação da região. Então, vamos ver o que acontece. Para calcular a área, nós vamos calcular dessa maneira. Integral de 1 a infinito dx sobre x. Então, simplesmente a gente reescreve a integral imprópria, sem mistério, e resolve ela, né? A integral de dx sobre x é logaritmo de x, sem nenhum mistério. E aí, então, a gente distribui os limites superiores e inferiores, e vai ficar ln de b menos ln de 1. Ln de 1, 0. Né? Vou pegar a calculadorinha, ln de 1, 0. Então, sobrou ln de b. Né? O b é um valor positivo, porque ele está para mais infinito. Eu posso tirar ele do módulo. Mas se quiser deixar no módulo, também não tem problema. O que acontece? Nós temos que analisar o comportamento do logaritmo. Qual é o comportamento do logaritmo? Aqui já dei a resposta, né? Qual é o comportamento do logaritmo? Vamos ver o seguinte. Como é que eu sei? Uma das maneiras de avaliar o comportamento do logaritmo é eu pegar o gráfico do log. O gráfico do log, ele tem esse comportamento aqui. Então, ele passa em 1 e vai para mais infinito, né? Ou seja, só vou pegar aqui melhor. Ele passa em 1, né? Ou seja, quando o meu x é igual a 1, o y é 0. Ele vai lá para mais infinito. Outra forma de você avaliar o comportamento do logaritmo é pegar os logaritmos, né? Se eu calcular o log, aqui eu vou pegar o log na base 10 porque é mais fácil. Para mim, que nesse momento, estou sem a calculadora. Por exemplo, o log da base 10 de 10 é 1. O log na base 10 de 100 é 2. O log na base 10 de 1000 é 3. E assim por diante. Ou seja, conforme vai crescendo esse valor aqui, esse aqui vai crescendo. Mas vai crescendo muito devagar. Ok, ele cresce devagar, mas ele vai crescendo. Né? Ele vai crescendo. O ln tem o mesmo comportamento do log. Ele vai crescendo. Então, se o b vai para mais infinito, o logaritmo de b, né, também vai para mais infinito. Ou seja, o integral diverge. E dessa maneira, não é possível mensurar a área da região. Tá? Eu não tenho como calcular a área dessa região. Certo? Então, não tem área. Ou melhor, tem área e a área é infinita. Não dá para calcular. Ela é tão grande que não dá para calcular. Né? Eu poderia colocar ali toda a superfície da Terra, né, ali embaixo, não. E ainda sobraria espaço. Tá? Só para a gente pensar filosoficamente sobre esse problema. Bom, agora vamos pensar no volume.
Aqui eu não fiz efeito, né? Mas vamos embora. Então, pensando no volume, o que acontece? Eu tenho, né, integral de 1 a mais infinito, né, de 1 sobre x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado. Aí vai ficar, então, o meu dx sobre x ao quadrado. E isso vai ficar, então, x na menos 2. Então, nós vamos tratar da integral de x na menos 2. Lembrando que, para calcular volume, a gente vai ter integral da função ao quadrado, né? Então, ali vai acompanhando o meu π, multiplicando o limite, né? Então, não tem novidade aqui. Então, agora o que acontece? Se eu for calcular o volume, calcular a integral, o meu expoente é menos 2 mais 1, fica menos 2. Então, vai ficar menos 1 aqui, menos 1 aqui. E aí eu vou substituir o b, né? Então, vai ficar 1 sobre b e 1, né? Então, vai ficar 1 na menos 1, vai ficar 1. Mas como eu tenho esse sinal negativo aqui, vai ficar positivo. Isso aqui é da semana passada. Vocês, na semana passada, fizeram esse probleminha na pré-aula, né? Bom, se o b vai para mais infinito, né, 1 sobre b vai para zero. Então, o meu volume é unidades de volume. E aí nós temos essa questão, nós temos essa figura, esse problema, né? Eu trouxe para vocês, ele é um problema, vamos dizer assim, paradoxal, porque eu tenho uma área de seção, né? eu tenho um sólido com um volume finito, né? Que é pi unidades de volume, por exemplo, se minha unidade de medida fosse centímetros, né? Eu teria pi centímetros cúbicos de volume, porém eu teria uma superfície, uma área de seção, né? Se eu fizesse uma seção horizontal, né? Uma seção que acompanhasse o eixo do x, essa área dessa seção seria infinita. Então, ele é um problema paradoxal. Eu não posso dizer que a minha área da seção infinita implica num sólido de revolução de volume infinito, né? A gente viu o contrário. Aqui tem uma outra situação que eu acho importante eu comentar, é que, por exemplo, eu tenho, por exemplo, um dx sobre x na p, né? Esse dx na p, ele é interessante por quê? Porque se o p for menor do que 1, a integral ela diverge. Se o p for maior do que 1, a integral converge. E ela converge para quem, né? Ela sempre vai convergir para quem? Aqui de 1 para mais infinito, né? Vamos botar aqui 1 para mais infinito. Ela vai convergir para quem? Ela vai convergir para menos p mais 1, né? Sobre menos p mais 1. Ou seja, como a gente tem ali, né? A gente tem o menos 2 mais 1 e o menos 2 mais 1. E se ele vai de 0 para mais infinito, ou melhor, de 1 para mais infinito, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho 1 sobre menos p mais 1, né? De 0 mais 1, né? Isso aqui sempre vai acontecer. Vai ser essa parte aqui é sempre igual. Tá? E aí, como eu tenho esse resultado aqui, né, o que vai acontecer? Eu só tenho que fazer uma reorganização das coisas. Né? Mas eu sempre vou ficar nesse formatinho aqui. Tá? No final das contas, eu sempre vou ter esse formato aqui, 1 sobre menos p mais 1. No final da história, sempre vai ficar 1 sobre menos 1, né? Vai ficar essa reorganização aqui, vai ficar sempre 1 sobre menos 1. Bom, mas isso aqui é assunto para outro momento, tá?
eu ver quanto tempo a gente tem de live. 5 minutos ainda. Então, fizemos esse exemplo aqui de como tratar de área e volume. Né? A gente vê que a gente só revisou outros conceitos, mas não tem nada de diferente. Bom, vamos lá. Uma aplicação da integral imprópria é a probabilidade. Então, vocês, quando trabalham com probabilidade, vocês estão trabalhando com integral imprópria. Principalmente quando se trata de uma variável contínua. Se você tem uma variável contínua, o que é variável contínua? Tempo é uma variável contínua. A altura, por exemplo, se você está tratando de altura de indivíduos, né? Uma variável contínua. O que é uma variável discreta? Né? O número de bolas pretas num saco com bolas pretas e vermelhas. Tudo isso é variável discreta. Né? Então, se a gente está trabalhando com variável contínua em probabilidade, nós temos, então, o cálculo da probabilidade feito integrais, né? Porque eu vou ter uma distribuição de probabilidades, lá a disciplina vai explicar para você o que é a disciplina de probabilidade estatística vai dizer para você o que é essa f de x. Também vai explicar o que é essa soma, né? Que é a minha massa de probabilidade para discreta ou distribuição acumulada de probabilidade. Mas se eu tenho uma probabilidade, né, numa variável contínua, num intervalo, por exemplo, a probabilidade de um evento ocorrer entre o instante 2 e o instante 3, por exemplo, né? Se eu estou trabalhando com essa probabilidade, se eu quero uma probabilidade num intervalo de tempo, essa probabilidade ela vai ser obtida a partir de uma integral. Tá? Vamos só... O conceito de probabilidade não é o nosso foco aqui. O nosso foco é calcular a integral. Tá? Então, não está isso. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um problema, né, tem um problema de uma bateria, e se quer calcular o tempo de vida dessa bateria. Né? Então, a primeira coisa, e a distribuição de probabilidade do tempo de vida até dessa bateria é dado por essa função aqui. É uma distribuição exponencial, enfim. Da onde vem isso aqui? A disciplina de probabilidade estatística. Nosso objetivo é calcular a integral. Tá, então, o que nós queremos? A gente sabe que para calcular a probabilidade de falha dessa bateria, né, ou seja, que ela tem uma vida entre 15 e 25 horas, essa probabilidade, segundo o que nós vimos no slide anterior, ela vai ser calculada por esta integral aqui. Né? Lembrando que aqui é um sinalzinho de menos, tá? Que aqui ficou meio maçarocado, que é menos. Então, se eu calcular essa integral aqui, ela vai me dar a probabilidade da vida dessa bateria ser entre 15 e 25 horas. Tá? Então, temos essa situação. A outra situação, aqui eu vou passar rápido, porque nós vamos para o intervalo. E aí no intervalo vocês vão pensar nisso, que depois do intervalo eu vou passar detalhe por detalhe. No intervalo eu quero que vocês resolvam esse exercício. Se eu quero que a bateria dure, eu quero saber a probabilidade que ela dure pelo menos 50 horas, ou seja, de 50 horas adiante, ou seja, 50 horas e eu toco até quando Deus quiser, né? Isso pode ser até o mais infinito, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas nessa situação, a integral para calcular essa probabilidade é essa aqui, ou seja, pelo menos depois de 50 horas, vamos ver aonde vai. Tá? É calculada por essa integral. Nesse primeiro intervalo, a gente volta às 8h30, vocês tentam resolver essas integrais aqui, a gente volta e corrige juntos, eu faço daí o passo a passo dela, certo? Lembrando que aqui é menos, tá? Ficou tudo maçarocado aqui, mas é menos. Menos x sobre 60, tá? Então tá, pessoal. Finalizando, então, a nossa primeira live, vocês têm um exercíciozinho para vocês brincarem. 8h30, então, nós retornamos, tá? Então,
Bom intervalo. Agora eu vou ler esse chat aqui. Tá? Então tá. Tchau, tchau, senhor. É.